Olá, estamos de volta com o programa Pessoas aqui do estúdio da Metrópole News, falando então de pessoas nas mais diversas esferas, nos mais diversos contextos, pensando em pessoas no âmbito profissional, pessoal, saúde e bem-estar. Afinal de contas, o ser humano, para estar bem, para estar feliz, ele precisa estar bem em todos esses contextos. E nós estaremos trazendo sempre pessoas especializadas para tratar desses diversos assuntos. E hoje nós falaremos com o Dr. Cláudio Camozzi, que vem falar de programação neurolinguística e o que isso impacta para as pessoas e para as empresas. E com a Ludmila da Mata, que vem falar conosco a respeito das diferenças entre moda e estilo, ela que é personal stylist. É com muita satisfação que nós estamos aqui hoje para conversar sobre esses temas. Falaremos também sobre empregos, sobre vagas e sobre espiritualidade. Dr. Cláudio Camozzi, muito obrigada pela sua presença. Boa noite. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui no programa de vocês e ainda mais conversando a respeito de um tema tão importante, que são pessoas. É verdade. Dr. Cláudio Camozzi, ele que é advogado de empresas, ele que é master e trainer em programação neurolinguística e também palestrante e coaching. Nós vamos estar conversando aqui com ele hoje acerca dessa perspectiva do mercado, né, e de pessoas. O mercado hoje está extremamente aquecido, é uma verdade? Sabe, muito aquecido. Inclusive estão dizendo a respeito de um apagão de talentos por aí. O que é o apagão de talentos? É a falta de pessoas especializadas disponíveis no mercado? É isso mesmo? O que esse pessoal está falando tanto acerca de apagão de talentos? Verdade, Sádia. É o seguinte, o apagão de talentos, ele é a falta de mão de obra especializada. Eu tenho alguns amigos que são grandes empresários Brasil afora, e alguns deles aqui em Goiás, e eles têm dito a respeito desse apagão como sendo a inexistência de desemprego. Todas as empresas estão buscando contratar. Está difícil encontrar pessoas que saibam fazer o que precisa ser feito com a qualidade certa, sabe? A gente que vive nesse contexto sabe o quanto isso é complicado, né? E, de fato, o que, na verdade, gera um grande diferencial competitivo para as empresas são as pessoas, né? E dentro desse contexto, então, que a gente está conversando, desse âmbito mais profissional, eu queria te perguntar, e eu te pergunto então, doutor Cláudio, o que as pessoas podem contribuir para as empresas? Em quê? Olha, o maior diferencial competitivo de qualquer empresa hoje em dia, sem sombra de dúvida, é as pessoas que estão dentro dela, o capital humano dela. A empresa pode ter a tecnologia copiada, ela pode ter as estruturas copiadas, os processos mapeados, todos copiados. Agora, a qualidade da mão de obra, a qualidade das pessoas que estão dentro da empresa atuando, isso não pode ser copiado. Isso é um diferencial competitivo. Então, as empresas hoje em dia precisam se conscientizar disso, de que as pessoas elas realmente podem posicioná-las como diferentes no mercado. E diferente é tudo, né? Com toda certeza. E falando um pouquinho, então, do indivíduo, como é que o senhor pode direcionar para quem está lá do outro lado da telinha, né, de como é que ele pode, como nós podemos utilizar da inteligência emocional de uma forma favorável e inclusive nos direcionar a separar o âmbito pessoal do profissional? Uma das coisas mais importantes, Sádia, é a pessoa ter a noção principal de que ela não é empregada de uma empresa, ela na verdade é a presidente da própria corporação individual dela de prestação de serviços. E como tal, ela está prestando serviço para a empresa atual dela. Esse tipo de pensamento faz com que ela busque uma qualidade muito maior, uma qualidade de desempenho muito maior. E isso faz o diferencial perante a própria empresa e perante o mercado. Perfeito. Uma coisa que eu acho também muito importante, uma das coisas que eu mais gosto nesse programa, é uma visão holística do ser humano. Que ele gera, né? Verdade. Verdade? A gente precisa enxergar essa situação, essa história de que eu consigo separar meu lado pessoal do meu lado profissional. Olha, na prática, se imagina uma pessoa que está com um parente na UTI. Por mais profissional que ela seja, ela não vai conseguir trabalhar 100% bem. É uma pessoa que está com problemas no emprego. Por mais pessoal que ela seja, ela não vai conseguir.
ter um churrasco de domingo à vontade. Isso acontece porque são papéis diferentes. Perfeito. Mas o ator e a atriz é uma pessoa só. E ela vive todos esses papéis. Olha só. Então o enfoque nosso é a gente melhorar, trabalhar no ator ou na atriz, na pessoa que desempenha, e não simplesmente melhorar um papel. Se você faz ele ou ela crescer, todos os papéis melhoram. Maravilha. É possível, então, obter equilíbrio entre o âmbito pessoal do profissional? Olha, eu acredito veementemente nisso. E acho que tem que ser uma busca de cada um de nós. O objetivo principal é buscar a responsabilidade por quem se é, onde se está, e a dificuldade que está vivendo, as facilidades que está vivendo. A responsabilidade é um dos pontos principais, porque ela traz a pessoa para a sensação de controle da própria vida. Maravilha. Você pode observar uma pessoa que está depressiva, que está triste, uma das coisas que acontece é ela ter a sensação de que outras pessoas ou outras circunstâncias são maiores do que ela. Isso é muito complicado difícil. Isso, né? Muito difícil. Nós vamos dar continuidade, então, a esse tema, falando de programação neurolinguística, mas agora nós vamos conferir algumas das empresas que investem em pessoas. Não saia daí! Construir exige técnica e prazer em ver o proprietário da obra satisfeito. Esse é o conceito da Ademaldo Construções e Projetos. Em toda obra edificada, entregue sempre dentro do prazo, a Ademaldo faz de cada cliente um grande amigo. Cuidou como se aquele empreendimento fosse não apenas uma obra para a construtora, mas sim como se fosse uma obra para ele próprio usufruir. Ademaldo Construções e Projetos. Fazemos tudo por você. Lancaster Grill, sintonia com sabor. E falando um pouquinho a respeito de investimento no desenvolvimento, né? Até que ponto eu, indivíduo, vale-me a pena investir no meu desenvolvimento e no desenvolvimento das pessoas da minha equipe? Olha, essa eu acho que é a pergunta. Porque nós estamos vivendo um apagão de talentos. O outro lado da moeda é que a pessoa que tem diferencial competitivo, ela é diferente no mercado. Então as empresas vão estar buscando cada vez mais profissionais e aquele que é diferente, ele vai ter um valor maior. Então se você se trabalha não só no aspecto técnico, que esse é um ponto fundamental. Tem gente que é contratada pela qualidade técnica, mas é demitida pela incapacidade interpessoal. Aliás, estudos apontam que mais de 80% das demissões nos últimos tempos têm ocorrido em função das questões comportamentais desfavoráveis. Não é verdade? Então, esse aprimoramento da inteligência emocional, que vai trabalhar a interpessoal, a intrapessoal e a interpessoal, ele com outras pessoas, isso é fundamental no ambiente de trabalho. O indivíduo ele consegue aumentar o seu valor como profissional. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre liderança? Vamos. É algo, né, é um tema extremamente pontuado e tratado nos últimos tempos sobre gestão, sobre liderar, né? E quais são os comportamentos favoráveis? Como é que um líder deve proceder e agir nos tempos atuais? Olha, os líderes estão tendo desafios grandes, sobretudo porque agora eles não só precisam aprender a fazer a pessoa desenvolver o próprio potencial, o próprio se capacitar, mas também reter essas pessoas dentro da empresa. É fato. Porque um amigo meu estava reclamando que, nossa, eu treino as pessoas e às vezes elas vão embora. Bom, pior do que treinar e a pessoa ir embora é não treinar e deixá-la dentro da empresa. Isso é terrível para a empresa. Então, o líder hoje em dia, ele precisa buscar desenvolver as pessoas e para isso é legal conhecer os mecanismos que fazem as pessoas buscarem se desenvolver também. Tá? E conhecer diferenças. Às vezes a pessoa é orientada para tarefas ou para pessoas, isso faz diferença. Você tratar uma pessoa orientada com foco em tarefa, concentrando em relacionamento, não vai dar certo. E bis in idem.
A gente percebe muito isso, inclusive, em processos de seleção, de captação e seleção de profissionais. Às vezes se tem uma descrição em termos de características comportamentais exatamente de necessidade de um relacionamento, né, interpessoal muito bom, de uma capacidade de comunicação muito grande, né, ou até de negociação, e isso não fazer parte daquele escopo de atividade, né, e isso acaba impactando negativamente. Com certeza, e se a pessoa acaba indo para essa vaga, por isso que o processo seletivo, e aí falo como advogado, não só como um treinador, é fundamental, porque você colocar a pessoa errada no lugar certo, você mata o processo e acaba com a pessoa. E você não vai machucar só a rotina profissional, o lado pessoal dessa pessoa também fica magoado, vamos assim colocar. Excelente. Então, saber colocar as pessoas certas no local certo e ajudar a desenvolver as potencialidades, com certeza é o desafio do líder. E não precisa muito. Às vezes, 15 minutos por semana com as pessoas-chave, mas 15 minutos assim, de dedicação integral, foco, concentração naquela pessoa, pode fazer a grande diferença, com certeza. Dr. Cláudio Camozzi, quero então agradecer muito a sua presença, a sua participação e contribuição aqui no programa Pessoas. Eu que agradeço, Sádia. Nós vamos estar deixando então os contatos do Dr. Cláudio Camozzi aí no rodapé. Você que queira conhecer um pouquinho mais, ter um pouco mais de informação e falar diretamente com o Dr. Cláudio Camozzi, fica aí os contatos dele. A joia, é Sintonia Treinamentos e o nosso telefone é 9696-1111. Pode falar com a Renata. Muito obrigado. E agora nós vamos para o quadro Saúde e Bem-Estar, falar com a Ludmila da Mata, dando dicas da área de moda, da área de beleza. Vamos falar agora então com ela, que é personal stylist, que é a Ludmila da Mata. Ludmila, obrigada pela presença. Obrigada, Sádia. Então, Ludmila, falando um pouquinho acerca de moda, né? Pensando que roupa fala muito, né? A apresentação pessoal em si fala muito da pessoa, do profissional. Isso. E é sobre isso que eu quero, esse âmbito, né? Nesse âmbito que eu quero explorar um pouquinho com você, né? E eu queria começar te questionando qual que é a diferença entre moda e estilo. Então, Sádia, muitas pessoas até confundem, né? Acham que se estão na moda, tem estilo. Mas, na verdade, existe uma diferença principal e básica, assim, que a gente pode até colocar como regrinha. Moda é oferta, estilo é escolha. Quando você escolhe algo para vestir, aquilo tem a ver com você. Quando você está ali, diante de todas aquelas opções, diante de todas as tendências da estação, você está diante da moda. Então, moda é tudo aquilo que os estilistas trazem para nós de novidades, que as marcas trazem. E o estilo tem a ver com tudo que você escolhe. Você não gosta de tudo numa passarela, mas tem algo que chama a sua atenção. Aquilo ali está falando com você, tem a ver com você, e aquilo ali é estilo e provavelmente tem a ver com o seu estilo. Ludmila, você pode explicar pra gente, esclarecer também qual é a diferença entre um profissional, um personal stylist e um consultor de moda? Então, essa dúvida também é comum a muitas pessoas, acredito que muitos não sabem a diferença, mas ela também é muito simples. O personal stylist, ele é a pessoa que vai te ajudar a escolher o que fica melhor para você dentro da moda. O consultor de imagem, ele vai trabalhar em você tanto a sua aparência, quanto o seu comportamento e também a sua comunicação. Tanto a comunicação verbal quanto a não verbal. Então, o personal stylist, ele faz parte do processo da consultoria de imagem. Perfeito. Se um consultor de imagem, ele for um personal stylist, o trabalho vai ser maximizado, né? As pessoas vão ter muito mais resultado. Bem mais potencializada, Bem mais potencializado. Então, a diferença básica é essa. Então, o personal, ele te ajuda a vestir de acordo com as suas necessidades diárias e o consultor, ele provavelmente vai até você te ajudar na sua comunicação, na etiqueta, como se portar, como se falar, seus gestos, sua linguagem corporal, ele vai te ajudar a se apresentar melhor num âmbito geral. Ludmila, a gente vai falar um pouquinho do universo feminino agora, mas antes vamos conferir empresas que investem em pessoas. Vamos lá. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego. Ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática. Ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado.
Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Ludmila, falando então, né, do parâmetro feminino, onde as mulheres, muitas delas inclusive, muitas vezes, não só no contexto profissional isso acontece, mas no social também, de sobrecarregar muito a imagem, né? Qual que é o ponto focal da mulher e que dicas que você pode trazer pra gente acerca disso? Então, realmente, né, muitas mulheres pecam, não têm esse cuidado, realmente se transformam em árvores de Natal, que é como é dito no popular. Por que isso? Porque elas colocam aqui muitas coisas aqui nessa região, colares, brincos, aí não menos sobrecarregam nos anéis, aí tem a roupa que tá chamando também muita atenção, porque a roupa não poderia ficar de fora, aí vem a bolsa também dela, que é uma estrela à parte, aí também vem o sapato, que também é uma estrela à parte. Então, assim, a mulher, ela precisa de um cuidado, porque ela ama a moda ela foi feita para a mulher, e se deixar, a gente realmente peca. Então, assim, esse excesso de informação, a gente tentar equilibrar. Uma dica seria, olhou no espelho, você se sentiu sobrecarregada, troque algo ou troque de roupa, porque o espelho é o seu melhor parâmetro. Ótimo. Então, é uma dica de ouro, é uma dica da Manu Carvalho, que é uma das consultoras mais famosas do Brasil, e ela diz isso, né? Olhou no espelho, não gostou, troque. Tem alguma coisa que não tá bem. Então, sentiu que aquele brinco tá pesado, sentiu que o colar com o brinco não deu, que a roupa não tá batendo. Então, começa a ver como que você pode coordenar as peças do seu guarda-roupa sem carregar muito. Começar a adotar algumas coisas mais neutras, algumas coisas mais clássicas, como as pérolas, né? Ou nos finais de semana também continuar com essa regrinha do espelho, que ele que vai poder dizer pra você se você tá bem ou não realmente. Ludmila, vamos falar um pouquinho, a gente tem aí algumas imagens também, onde a gente pode trabalhar as questões de vida profissional e no ambiente social, né? Isso. O que você pode trazer pra gente de comentários a respeito? Então, é bom a gente diferenciar, né, vida social de vida profissional. Porque a vida profissional, ela pede algumas regras, né? É você enquanto a empresa, é a empresa através de você. Então, você tem que passar no trabalho não a sua imagem, mas a imagem da sua profissão, a imagem da sua empresa, a imagem do seu trabalho. Aliás, essa é uma questão que gera muita dúvida, inclusive, né, Ludmila? Que imagem que eu devo levar? E muitas pessoas acabam levando a imagem própria, né? Mais a própria do que a profissional. Existe muito esse erro, mas as empresas, elas têm que se conscientizarem desse papel delas próprias, informarem as pessoas. Maravilha. Que é essa a imagem que elas querem passar. E que, infelizmente, a gente que gosta muito de se empetecar e de estar bonita todos os dias, a gente vai ter que, infelizmente, adotar a imagem da empresa. É a empresa que deve estar em primeiro lugar nesse caso, a imagem da empresa. Perfeito. Então, na nossa primeira imagem, ela é excelente essa imagem, porque é uma imagem de trabalho para o homem de negócios. Aqui, principalmente, eu quero enfatizar o tamanho da gravata. Ela não deve estar acima da fivela, o comprimento, e nem abaixo da fivela. Ali nós estamos vendo a gravata bem no centro do cinto. Esse é o comprimento ideal da gravata. Homens, prestem bastante atenção, porque essa também é uma dica de ouro. A próxima imagem, então. Essa imagem também é uma imagem excelente, porque traz pra gente o seguinte, sexta-feira, algumas empresas adotam o Casual Friday ou Casual Day, então as pessoas podem ir sem o terno ou sem o blazer, não tem a obrigação, né, de segunda a quinta. Certo. Então, a gente vai adotar nessa sexta-feira o jeans escuro, porque o jeans claro, ele é adotado somente nos finais de semana ou ambientes informais, ambientes pessoais. E a calça jeans escura, ela justamente é para continuar passando essa imagem profissional do mundo corporativo, de credibilidade que você precisa passar. O cinto marrom, provavelmente o sapato também é marrom. Isso é de extrema importância. Se você puder adotar um sapato, que você também adote o marrom antes do preto.
Mas a gente volta aqui para dar essas outras dicas que a gente tem para os homens, que são valiosíssimas. Excelente. E para as mulheres agora é clássico, né? Branco com preto. O branco, ele sempre vai dar um realce no visual, ele sempre vai iluminar o seu rosto, né? Então tem pessoas que ficam muito bem de branco, e se você fica muito bem de branco, você deve adotar chiquérrimo, né? Uma saia alta, de cintura alta, com um cinto aqui também na cor da saia, muito discreto. Ela tem poucos acessórios, não sei se vocês estão observando. É verdade. Então ela está muito chique, e essa mulher provavelmente fecharia qualquer negócio. Maravilha, Ludmila. Muito interessante as dicas, né? São dicas muito válidas aí. Vamos falar um pouquinho, então, do que é se vestir bem? Vestir bem, assim, eu acredito que eu tenha trazido algumas dicas, assim, simples, claras, e também não vou inventar moda aqui nessa pergunta. Vestir bem é você se vestir de acordo com o seu tipo físico. Não vista uma roupa mais larga do que é o seu corpo. Também não vista uma roupa muito apertada. Esse é o princípio número 1. Vestir uma roupa adequada ao seu tamanho. Vestir uma roupa adequada à sua idade, né? A gente tentar... houve uma pesquisa com mulheres que assistem a TV Globo, e elas colocaram o seguinte: eu prefiro me identificar com a Fernanda Torres, né, do que com a Suzana Vieira. Então, assim, apesar de toda a vivacidade que a Suzana Vieira tem, as mulheres continuam se espelhando nas mulheres clássicas, nas elegantes. Então, você se adequar à sua idade é um ponto a favor, né? Então não adianta eu querer ter 40 anos me vestindo como uma menina de 20. Com toda certeza. Alguma coisa vai tá pegando ali que vai deixar a desejar. Você se vestir de acordo com a sua profissão é uma dica valiosíssima. Se você é designer, se vestir como um designer. Se você é médico, se você é um executivo, se você é um jovem empresário, se você é uma publicitária, se você é uma produtora. Então, procurar ali no universo de peças que compõem um look, aquilo que tem a ver com a sua profissão. E de acordo com o seu bolso, porque eu não sou a favor de nenhuma pessoa fazer grandes somas se ela está pensando só em consumir. Porque se ela está pensando em fazer um investimento na imagem pessoal dela, ela pode fazer esse investimento a mais. Excelente. Né? Mas se for só pelo consumo, aí não. Excelente. É isso aí, Ludmila da Mata, personal stylist. Ludmila, traz pra gente então quais são os seus contatos, né? Que empresa é que você representa, para que as pessoas possam te contactar. Tá bom, eu trabalho como consultora de imagem na Brooksman Moda Masculina, que fica na Praça do Chafariz, no setor Bueno. Posso deixar meu telefone? Sim, fica à vontade. As pessoas que quiserem consultoria de imagem, os homens que quiserem também aproveitar essa deixa e trabalhar também sua imagem, meu telefone é 62-9673-5612. Maravilha. Muito obrigada pela presença, obrigada, pela Sádia. participação, Ludmila. E agora nós vamos para um outro quadro, que é o quadro que fala de espiritualidade. Vamos lá. Olá, Reverenda Ednei, boa noite. Sádia. Obrigada pela presença sempre. Bom estar com você aqui, bom estar com os nossos amigos desse programa, que certamente tem trazido reflexões e informação que certamente faz diferença para todos nós. Quero saudar a todos e dizer que é um privilégio podermos passar esses minutos juntos. Maravilha. Vamos falar um pouquinho, dentro desse âmbito da espiritualidade, acerca de algumas pesquisas que apontam que pessoas espiritualizadas, elas enfrentam melhor o estresse, elas saem de processos depressivos com maior facilidade. Além disso, também passam por processos pós-operatórios, né? Cura do câncer, né? Pessoas com fé também tendem a ter esse desenvolvimento e até chegar à cura do câncer, né? Dentro desse contexto, o que o senhor pode nos falar acerca do quanto a espiritualidade pode acrescentar na cura? É interessante, Sádia, essa pesquisa, porque ela aponta, geralmente pesquisas, na maioria das vezes elas apontam coisas reais, né? E essa é uma realidade, né? Eu queria pensar nessa questão da espiritualidade trazendo benefícios para a vida do ser humano em dois aspectos, né? O primeiro aspecto é que a pessoa espiritualizada, o cristão, de forma geral, ele crê em algo que vai além da natureza.
Maravilha. Então, o fato de nós crermos em algo que vai além da natureza, ou seja, sobrenatural, faz com que essa intervenção do sobrenatural possa trazer benefícios para a pessoa. Então, nós cremos que Deus ele usa a medicina. Medicina é instrumento nas mãos de Deus, mas de fato a medicina ela tem os seus limites, né? As descobertas científicas para curas e para esse avanço da tecnologia em prol da saúde, ele ainda tem um limite. E nós cremos que Deus usa tudo isso para trazer benefícios para nós seres humanos, filhos de Deus. No entanto, nós cremos que Deus não se limita por esta medicina. Então ele pode usar a medicina, então eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um remédio, oro pedindo para que Deus abençoe aquele remédio. Agora, se o remédio não for capaz de resolver o problema, nós cremos que Deus ainda continua sendo capaz. Então o primeiro aspecto dessa questão da espiritualidade, trazendo benefícios para a saúde humana, é no sentido de nós cremos num Deus que vai além. A palavra do Senhor, o apóstolo São Paulo nos diz, na segunda carta aos Coríntios, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o primeiro aspecto ao abordar esse tema da pesquisa é que quem é cristão, quem acredita de verdade no seu Criador, no seu sustentador, no seu Salvador, que é Jesus Cristo, ele tem uma fé em algo que vai além. Ah, mas Deus só cura essas pessoas de forma sobrenatural? Não. Deus ele tem poder e liberdade para fazer o que Ele quiser. Aliás, Ele é Deus, né? Mas quando nós pedimos, quando nós dependemos dEle, então fica mais fácil de nós percebermos a ação dEle na nossa vida. Nas empresas, nas organizações, tem se trazido muito a temática da espiritualidade e o quanto ela corrobora, o quanto ela contribui para o desenvolvimento, para o bem-estar, né? E até ameniza a questão dos conflitos dentro da organização. Sim. Essa questão, né? Amenizar os conflitos, né? É interessante que se nós cremos que Deus é poderoso para intervir e fazer um milagre, então por que tem pessoas que morrem? Por que tem cristãos que acabam não vencendo a uma doença emocional, doença física? Aí entra o segundo aspecto que eu queria abordar rapidamente com os nossos queridos amigos, é a ideia de um Deus presente, confortando e nos ajudando a passar por momentos difíceis. Eu sempre digo que se Deus acabasse com todos os sofrimentos nossos e com todas as possibilidades de adversidade, nós nos tornaríamos deuses. Né? Acima do bem e do mal, super-homem, super-mulher, quando de fato Deus nos fez semelhantes a Ele e não como no sentido de ser uma reprodução de mais um Deus. Né? Então, já que se nós nos tornássemos deuses, as coisas não iam ser boas, Deus se tornou homem em Jesus Cristo. Então, essa dinâmica é interessante, né? Eu não sei se você já teve a experiência de passar uma noite hospitalizada, mas certamente os nossos amigos e amigas, muitos já enfrentaram uma noite no hospital. E não é fácil, né? Qual é a grande crise de uma UTI? A UTI, além da pessoa estar no estado de saúde agravado, na UTI ela está sozinha. Num quarto com a parente, ela está acompanhada, ela tem a sua dor amenizada, ela tem o seu sofrimento com uma condição maior de ser suportado, porque tem alguém dividindo a dor com ela. Então, qual que é o problema de uma UTI? Além da gravidade que levou a pessoa para uma UTI, para um CTI, é o fato dela passar aquele tempo sozinha. Então, eu gosto de pensar na ideia de Jesus como homem que veio até nós para segurar nas nossas mãos nos momentos difíceis. Então, se Ele decidiu não nos curar de tudo, porque senão nós seríamos como um Deus, Ele decidiu se fazer homem e estar conosco nos momentos de sofrimento nosso. Então é como aquela experiência, alguém que passa uma noite sozinha, medicada, está no hospital, a doença está controlada, mas ela sozinha, aquela noite ela é eterna. Agora, se ela tiver um cônjuge, um pai, uma mãe ao lado dela, segurando na mão, ela dorme tranquila. De fato, o parente não trouxe remédio diferente, mas trouxe o conforto da presença. Jesus, o profeta Isaías, no livro bíblico de Isaías, no capítulo 53, ele está escrito assim: Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores. Está escrito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
nós fomos sarados. Então, Sádia, a espiritualidade cristã, o cristianismo, ele traz este conforto para o momento de crise e ele traz também um poder que pode transformar esta crise numa grande oportunidade de cura, de livramento e de sair dessa situação entendendo que foi Deus que segurou na mão. É isso aí. Muito obrigada pela presença, pela sua contribuição de sempre aqui junto com a gente. Falamos então das pessoas ou de pessoas nesses mais diversos contextos e dentro desse tripé que faz com que nós possamos estar e estando bem dentro de cada um deles, felizes, e é isso que nós buscamos sempre. Programa Pessoas encerra-se aqui, nós aqui do estúdio da Metrópole News. Quero agradecer a sua presença sempre aí do outro lado da telinha e conto com você sempre conosco. Um grande abraço, bye bye!